Grande abraço para você ligado na tela da Diário do Brasil TV Prevê. Está começando o seu Diário do Brasil nesta segunda-feira, dia 14 de outubro. Vamos conferir os destaques desta edição. Os alimentos que auxiliam no combate ao câncer de mama. SESI Bauru perde para Osasco na final do Campeonato Paulista. E tem uma reportagem especial com as famílias circenses. Isso e muito mais você confere logo após o intervalo aqui no Diário do Brasil. Meio-dia e 7 minutos, a gente começa a edição de hoje falando da pauta da sessão da Câmara de Bauru desta segunda-feira. Os vereadores têm 4 projetos de lei em primeira discussão. Entre eles está a proposta de autoria do vereador Luiz Eduardo Borgo, do Partido Novo, que visa estabelecer a exigência de curso completo de nível superior para funções de confiança e cargos de direção, chefia e assessoramento, tanto para a Prefeitura quanto para a Câmara, as autarquias e empresas públicas de Bauru. Também está na pauta o projeto que visa instituir no calendário do município a Semana de Conscientização dos Cuidados Paliativos, proposta de autoria dos vereadores Coronel Meira, do Novo, Júnior Locadora, do Podemos e Segala, do União Brasil. Isso e o que mais for assunto na sessão de hoje, você confere em nossa edição de amanhã do Diário do Brasil. Termina nesta segunda-feira, dia 14, a consulta pública para coletar sugestões da população para a elaboração do edital de licitação do bilionário projeto de concessão do esgoto de Bauru, aí a iniciativa privada. Os comentários e sugestões deverão ser encaminhados para o e-mail consultapublicaet@bauru.sp.gov.br. A consulta pública foi aberta no dia 12 de setembro e até hoje os bauruenses deverão enviar as suas sugestões para o projeto que prevê a concessão do esgoto por pelo menos 30 anos ao valor de 3 bilhões e 600 milhões de reais. E após forte chuva nesta sexta-feira, a cidade de São Paulo voltou a sofrer com um apagão no abastecimento de energia elétrica. No ano passado, em novembro, um apagão deixou parte da cidade no escuro por 4 dias. Dessa vez chega a 3, com cerca de 2 milhões de pessoas passando o fim de semana sem energia elétrica em casa. A empresa responsável pelo gerenciamento via concessão, a Enel, que de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica não cumpriu o plano de contingência para eventos climáticos extremos, demorando inclusive em dar resposta a mais um blackout, e aí ocasionando também novos transtornos. Na manhã desta segunda-feira, 537 mil casas ainda estavam sem energia, tanto na capital como em Cotia, Taboão da Serra e São Bernardo do Campo. Além disso, 29 escolas funcionaram somente aí com a luz natural. A Enel ainda não tem previsão para o retorno da energia nessas localidades ainda no escuro. É um cenário que é muito preocupante até para a gente que está vendo agora a concessão da ET aqui em Bauru, como é que vai ser trabalhada nesse sentido. Você sabia que alimentos podem ajudar na prevenção do câncer de mama? A nutricionista fala sobre a importância de dieta equilibrada para a prevenção desta doença. Confira. Outubro Rosa é um mês de prevenção e conscientização do câncer de mama. A alimentação também pode te ajudar nessa questão da prevenção. Vamos conversar com Thaís Badu, a nutricionista, para que ela traga informações de como você pode se alimentar bem. Thaís, em relação à alimentação saudável, ele é um fator determinante na prevenção da doença? Sim. É importantíssimo a gente investir na alimentação saudável, porque os estudos mostram uma grande porcentagem de prevenção, ou seja, de controle da doença com auxílio da alimentação. Então nós temos que realmente ter esse olhar mais cuidadoso. E quais são os alimentos vilões nessa alimentação e também os bons, né? Sim. Os vilões são aqueles industrializados que têm muitos conservantes, corantes, aditivos químicos realmente. Os embutidos são comprovadamente como a linguiça, salsicha, mortadela, presunto. Esses são muito tóxicos ao organismo e que devem ser evitados ao máximo. O excesso que causa o problema. Os embutidos, como eu falei, então cuidado com o uso diário do presunto, do salame, da mortadela. Esses alimentos são os mais agressores em relação ao câncer. O excesso de gordura, fritura, o açúcar em excesso, tudo em excesso, tudo em equilíbrio
realmente o nome já fala, vai trazer esse equilíbrio todo, tá? O descompensamento na ingestão é que é o grande problema. E Thaís, quais são os alimentos que ajudam o corpo a funcionar melhor e prevenir o surgimento do câncer? Bom, não é uma novidade, mas infelizmente as pessoas acabam não comendo de maneira satisfatória, que são as frutas, que têm antioxidantes, bioativos. Então, o colorido dos vegetais e das frutas trazem essa proteção às nossas células. Então, além das frutas, como eu disse, legumes, verduras. Então, você invista nessa alimentação saudável. Às vezes a pessoa comenta sobre o custo dos vegetais, então acho que talvez a gente tenha que fazer uma troca, né? Uma adequação financeira para que a gente possa investir um pouco mais nesses alimentos mais saudáveis. E quais gorduras que podem e devem ser consumidas para uma boa saúde feminina? Bom, o azeite. Apesar do custo elevado, administre a utilização, ao invés de cozinhar, né, para não usar em grande quantidade, deixe para colocar na salada, na finalização do seu prato. As castanhas, nozes, avalie também aquela que está com o melhor custo na época, porque existe isso, então você consegue. E a utilização é pequena, então é uma castanha do Pará, 3, 4 castanhas de caju, amêndoa, avelã, são gorduras protetoras para a saúde da mulher. E os laticínios são uma boa opção dentro dessa proposta de alimentação saudável? Sim, a mulher ela precisa muito do cálcio, que é um protetor para a parte óssea e também como um todo para a saúde da mulher. Então, leite e derivados, para quem não tem intolerância ou alergia, pode ser utilizado 2 a 3 vezes ao dia. E aí, vai com a dica, a bela e boa vitamina, que você vai bater leite com frutas e vai já em um único lanche, refeição, ter muitos nutrientes protetores. E qual que é um planejamento bom alimentar para o dia a dia? Isso, às vezes as pessoas estão numa correria, não tem tempo para planejar, mas eu digo, para ter uma boa alimentação você vai precisar encarar um preparo de um alimento ou outro e fundamental, então se planeje, trabalhe com congelamento, o alimento que você faz congelado para otimizar o dia e vamos pensar em um prato maravilhoso, perfeito e saudável, arroz, feijão, ovo, um repolho, cenoura, tomate, alface, que são alimentos que a população gosta, tem acesso e eu vou dizer extremamente saudável. Óbvio, tente variar os vegetais e com frango, se for possível com peixe e a carne vermelha em menor frequência, 2 a 3 vezes na semana em pequena quantidade. Quanto mais colorido, melhor é. Perfeito, quanto mais colorido. E alimentos da época, além de um custo melhor, eles estão mais nutritivos. Então você economiza e investe na saúde. E Thaís, qual é o recado que você gostaria de deixar então para as mulheres em relação ao cuidado com a alimentação e a prevenção de doenças? Dado, né, ao nosso tema justamente, né, dessa prevenção do câncer de mama. Sim, na verdade a alimentação é um ponto importante, mas não esqueçam de fazer o autoexame, o acompanhamento médico, os exames de rotina, a atividade física, uma ingestão boa de água, sono, estresse e ansiedade, porque o câncer ele é multifatorial. Além da minha predisposição genética, histórico familiar, existe muito e é um peso muito grande ao nosso estilo de vida. Um estudo científico trouxe à tona um problema que já se esperava, a redução do estoque do aquífero Guarani sem a sua devida reposição. Pesquisadores do Instituto de Geociências da Unesp de Rio Claro indicam que a reposição de águas do aquífero Guarani está abaixo do necessário para garantir a manutenção da quantidade disponível no reservatório. Os indícios de superexploração estão claros no monitoramento dos poços e do nível dos reservatórios, atingindo aqueles próximos das regiões de afloramento, que têm níveis de 2 a 3 metros mais baixos, mas também os grandes poços de exploração para indústria e agronegócio, nos quais o rebaixamento atinge médias de 60 a 70 metros em 10 anos. Com isso, o nível do poço vai abaixando, exigindo bombas mais potentes, enquanto o volume vai se reduzindo. O aquífero Guarani se estende pelo sul e sudeste do país, além de Paraguai, Uruguai e Argentina. O reservatório atende 90 milhões de pessoas, sendo responsável também pela manutenção do nível de rios e lagos do interior paulista durante o período de seca. Também na pesquisa, os cientistas identificaram a idade de formação das águas retiradas de alguns poços estudados, e elas variam de 2.600 anos, identificado em um poço em Pederneiras, até 720 mil anos em um poço no Paraná. Não à toa a gente já viu, né, nascente aí do Rio Batalha
não saindo mais água, né? Não saindo, porque é justamente um afluente ali, né, que vem do aquífero Guarani, né? Então, esse rebaixamento, né, essa diminuição do volume já está notória, já está no nosso dia a dia. E mesmo com as chuvas do final de semana, né, também do final da semana passada, o nível da lagoa de captação do Rio Batalha se mantém crítico. No final da manhã de hoje, a lagoa estava em 1,38 m, ou seja, é o mesmo cenário da semana passada antes da chuva. Lembrando que o nível ideal é de 3,20 m, então segue muito distante, né, desse volume necessário. E hoje, 14 de outubro, é celebrado o Dia do Meteorologista. A data escolhida relembra a sanção da lei que regulamentou o exercício dessa profissão em 1980. A meteorologia está no nosso dia a dia, né, a partir da previsão do tempo, mas o trabalho desse profissional vai muito além, né, participando de decisões estratégicas no setor da agricultura e do turismo, além, é claro, da precaução a desastres naturais, né, por meio aí do monitoramento da atmosfera. E também vale destacar, né, que o curso de meteorologia é um dos mais difíceis das ciências exatas, né, porque ele envolve muito cálculo com variantes que vão além dos estudos aí da engenharia, por exemplo. Então fica aí o nosso registro, né, para todos os meteorologistas do país, em especial os nossos colegas aqui do IPMET. E falar nisso, né, a gente confere agora como fica o tempo em Bauru e região neste início de semana. Devido à atuação de um sistema de alta pressão, o tempo continua estável em Bauru e nas cidades da região nesta segunda-feira. O céu é limpo a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos vão de fracos a moderados e a umidade relativa do ar varia de 30% a 40%. Devido aos baixos índices de umidade, é recomendado se proteger do sol e beber mais água. Já as temperaturas seguem estáveis. Em Bauru, a mínima atingiu 18 graus e a máxima prevista é 34 graus. Segundo a meteorologia do IPMET-Unesp, as demais cidades da região do Centro Paulista também seguem o padrão de variação de temperatura e umidade, com o céu limpo e sem previsão de chuva. Rápida parada no diário e na volta tem uma matéria especial sobre as famílias circenses. Agora, meio-dia e 19 minutos. Não saia daí, o diário volta já. Meio-dia e 22 minutos, de volta com o Diário do Brasil. E começa hoje a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento é realizado há 21 anos pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e acontece em várias partes do país e Bauru não fica de fora. A organização por aqui fica por conta do Centro de Inovação Tecnológica de Bauru, o CITIEB, né, e da Unesp de Bauru. Outras instituições de ensino técnico e superior também participam da semana, como a Instituição Toledo de Ensino, a IT, as Faculdades Integradas de Bauru, FIB, a Unisagrado, a FATEC e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, a CDCOM, por meio do Centro de Inovação da Prefeitura de Bauru. O tema condutor deste ano é Biomas do Brasil, Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais. A partir dele, teremos palestras, oficinas, exposições e outras atividades ao longo da semana. Os eventos acontecem em vários locais, com transmissão online também, e os interessados em participar podem se inscrever no site eventos.faac.nesp.br/SNCT 1420-2024. Então, fica aí o endereço para você, mas só procurar ali em eventos.faac.nesp.br que você já vai achar ali o local, né? Está ali na proximidade. Mas fica aí então o convite para essa semana muito importante aí de inovação também, né, dentro da ciência e tecnologia. E agora, né, dois grandes nomes de suas áreas se despediram neste fim de semana, né? No sábado, o humorista Ari Toledo, nome popular da comédia no rádio e na TV do Brasil, faleceu aos 87 anos. Ele nasceu em Martinópolis, no interior de São Paulo, e passou a infância na cidade de Ourinhos. Mudou-se para a capital paulista aos 22 anos, quando começou a sua carreira artística, né? Passou por TV Tupi, Record e SBT, além de ter escrito livros de piadas e gravado discos, né? Acabou falecendo então neste sábado. Já no domingo, faleceu Washington Oliveto, aos 73 anos,
um dos maiores nomes da publicidade no Brasil. Nascido em São Paulo, começou a se destacar no mercado publicitário nos anos 70 e em 1980 fundou a agência W Brasil, que virou referência internacional, né? Entre os seus projetos mais famosos estão a propaganda do primeiro sutiã, né, o Garoto Bombril, além da grande contribuição ao futebol ao nomear o movimento de Sócrates, Casagrande e Vladimir de Democracia Corintiana. Então, duas grandes perdas aí no mundo do humor e no mundo da publicidade, né, neste fim de semana. O Hospital de Base de Bauru realiza nesta semana ações para conscientização do combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o vetor da dengue, né, zika e chikungunya. Nesta terça e quarta-feira acontecem palestras que vão apresentar as características do mosquito, bem como os aliados em seu combate, como a planta citronela. A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e a Secretaria de Educação também participam desta ação. Até aqui, este ano, Bauru já registrou mais de 14 mil casos de dengue, com 11 óbitos, mesmo num cenário de estiagem e de crise hídrica. Bom, a gente agora encerra, né? Chega um momento da edição de hoje que a gente vai falar do SESI Vôlei Bauru, né, que chegou na decisão do Campeonato Paulista, mas foi derrotado para o Osasco, né, na grande decisão no Gigante do Horto. O SESI Bauru entrou em quadra pressionado por uma vitória para levar a final do Paulista contra o Osasco para o Super 7. Mesmo com a torcida lotando a Arena Pauliscaf, a partida foi marcada pelo início equilibrado. O Osasco teve ligeira vantagem, mas Bauru se recuperou e a partir de forte defesa e bloqueio abriu 23-20. Mas depois de pedido de tempo, as visitantes se recuperaram e conseguiram virar o placar a tempo, fechando em 26-24. O resultado do primeiro set desestabilizou o SESI para o segundo. Osasco dominou, chegando a abrir 19-10. A partir do bloqueio, Bauru ensaiou a recuperação, diminuindo o marcador para 3 pontos de diferença. Porém, as osasquenses contiveram a reação, fechando a parcial em 25-20. A resposta não garantiu o set, mas representou uma esperança aos bauruenses, que garantiram o equilíbrio na terceira parcial. Com maior volume de jogo, o SESI fez 20-16. Mas com um bloqueio forte, Osasco ainda cortou pela metade a diferença. Só que no erro da equipe visitante, Bauru garantiu a vitória por 25-22. Na quarta parcial, o SESI seguia com a necessidade da vitória. Osasco começou melhor, fazendo 11-8, mas Bauru reagiu e virou o placar. O problema foi a quantidade de erros ofensivos, que garantiram uma nova abertura de Osasco e dessa vez sem reação. O time da Grande São Paulo dominou a reta final para fechar o jogo em 25-18. É o 18º título paulista de Osasco nos últimos 24 anos. Para o SESI, que chegou invicto à final, fica o gosto amargo de mais um vice-campeonato estadual. Mas o foco já muda para a Superliga e começa nesta semana. Neste sábado, a equipe estreia na competição nacional diante do Barueri, às 6 horas da tarde, fora de casa. Agora a gente encerra a edição de hoje do Diário com circo. O repórter Leonardo Colombo foi conferir de perto como famílias que vivem dessa arte mantêm a tradição tão viva e presente nas gerações. Respeitável público! Seja com gargalhadas, surpresas ou até mesmo momentos de pura adrenalina, o circo ainda é uma grande diversão para diversas gerações. E o Circo Stankovic, que está agora em Bauru, é um exemplo vivo dessa tradição, trazendo alegria e encanto há muitos anos. O Stankovic vem desde 1850, né? Minha família se refugiou do Brasil, da Iugoslávia, vieram para o Brasil de navio. E 6 gerações já, a minha família. E eles vieram para cá com os animais, né, se refugiando da Segunda Guerra Mundial. Vieram para cá de navio e, chegando no Brasil, começaram a trabalhar em praças públicas, né, rodava chapéu, como saltimbancos, né? E foi um dos primeiros circos, né, a fundarem aqui na América do Sul. Mas para que um projeto como este consiga se manter vivo por tanto tempo,
é preciso oferecer ao público atrações de tirar o fôlego. Por ele durar tanto tempo, né, pela credibilidade e pelo espetáculo, porque muitos não conseguem chegar até hoje em dia, né, pela concorrência, né, de shoppings, de internet, de teatros, cinema. Hoje em dia tem muita concorrência, né? Antigamente não tinha. Então você se mantém com um bom espetáculo, né? Não mentindo para o público, né, que a nossa maior propaganda é o boca a boca. Então a maior credibilidade que a gente tem é o espetáculo, é o que a gente vende, né? Por isso que a gente consegue chegar até aqui, com aparecimento de helicóptero no palco, trapezistas voadores, as águas dançantes, o Globo da Morte, mágicos, um espetáculo maravilhoso, onde há 24 anos a gente não vem para Bauru e estamos trazendo esse espetáculo, últimos dias, por sinal, aqui em Bauru. O que realmente mantém viva a magia do circo não são apenas as suas atrações, e sim as pessoas por trás delas. Por aqui, todos são uma verdadeira família. O Michel atua como palhaço e conta que tudo começou há muito tempo. Bom, eu entrei no circo pequenininho, né? Eu tinha 13 para 14 anos, mais ou menos. Foi o que eu sempre quis, né? Desde menino, eu sempre via algumas... Eu era acróbata, então eu sempre saltei, sempre era uma criança muito espoleta, então eu resolvi correr pro circo. E por que atuar como palhaço? O palhaço foi acontecendo, não foi assim, vou ser palhaço. Eu era acróbata, né, como eu falei, aí eu era trapezista, e aí fui desgastando um pouco meu ombro e tal, eu fazia um número chamado Homem-Pássaro, que era um número de faixa, e aí, como foi desgastando, tive que procurar uma outra área que eu me encaixasse, né, e é assim como acontece com alguns artistas, não quero mais fazer isso aqui, vou procurar uma outra área, e aí eu me encontrei no palhaço. Em conversa com a Diário do Brasil, ele ainda conta da experiência de viver no local em que trabalha. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? O lado, assim, é a convivência, né? Porque a gente mora e trabalha no mesmo local. Então, assim, a gente vê toda vez as mesmas pessoas. E assim, e aí é mais complicado, né? Em relação a isso. E os benefícios você tá trabalhando e morando no mesmo lugar que quando você tá do lado de casa, você é o pai de família. E aí quando vai chegando a noite, você fala, nossa, é agora que eu tenho que brilhar, é agora que eu tenho que fazer as pessoas sorrirem. E aí você vê o circo cheio, você vê a criança sorrindo, o pai, e aí esse é o benefício do artista, é receber o aplauso e o sorriso das pessoas. Assim como o Michel, a Paula também é uma das pessoas que atuam neste mundo mágico. Apesar de toda a magia do circo, a artista reforça que, assim como qualquer outra pessoa, eles também têm atividades rotineiras. E como que é o dia a dia aqui? Explica pra gente. É bacana. A gente, durante o dia, a gente acorda e tem que preparar almoço para as crianças ir para a escola. Aí, durante a tarde, tem um pessoal que treina, né? Vai treinar para melhorar um pouquinho o número. Aí, à tarde, um pouquinho mais à tarde, já se arruma para trabalhar à noite. Para Paula, deixar as pessoas felizes é o que torna todo o trabalho ainda mais especial. O que é mais gratificante em atuar na arte circense? Gratificante é você fazer as pessoas que vêm assistir sair feliz. Às vezes uma pessoa vem triste e sai alegre. Então isso é muito gratificante pra gente, né? O Circo Stankovic segue com as suas apresentações em Bauru. Para mais informações, basta acessar as redes sociais do circo, pelo QR Code que aparece na sua tela. Você também pode ir até a bilheteria do circo, localizada na Avenida Nações Unidas, na quadra 38.